Uma pesquisa ao governo apontou Ratinho Júnior com 60% dos votos e Roberto Requião com 22%. Na disputa ao Senado, há um empate técnico entre Sérgio Moro e Álvaro Dias. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas e trazem o cenário da corrida ao governo do estado e também para a disputa ao Senado. O cenário estimulado ao governo do estado, que é quando o nome dos candidatos é apresentado para os entrevistados, nesse Ratinho Júnior tem uma distância ampliada em relação ao segundo colocado, o ex-governador Roberto Requião do PT. Vamos conferir. O candidato à reeleição, Ratinho Júnior, tem pouco mais de 60% dos votos. Roberto Requião aparece com 22,9% das intenções. Ricardo Gomide foi lembrado por 2,5% dos entrevistados. Professora Ângela soma 1,2%. Os outros candidatos não chegaram a 1% cada. 5% não sabem ou não responderam. Brancos e nulos ou não votariam em nenhum candidato chegam a 6,1%. O levantamento também apresentou o cenário com os votos válidos, que é quando se excluem os brancos e nulos. São os votos válidos que definem o resultado da eleição, porque a Justiça Eleitoral não leva em consideração os votos brancos e nulos. Nesse levantamento, Ratinho Júnior aparece com 68,4% das intenções de voto. Pode voltar com a tela aqui, fazendo um favor, Tom, para eu me basear nesses números. Quem está no YouTube consegue acompanhar, então, esse levantamento por vídeo também. Então, Ratinho Júnior aparece com 68,4%, Roberto Requião com 25,7%, Ricardo Gomide pontuou 2,8%, a professora Ângela 1,3% e os demais candidatos não chegaram a 1%. É isso, pode deixar a tela no ar, por favor, Yuri, para quem está na live acompanhar. Esse voto é o que vale, por isso tem votos válidos, o nome inclusive. Aí são descontados os votos brancos e nulos, e são esses dados que a Justiça Eleitoral utiliza para declarar o vencedor. Nos votos válidos, o Ratinho Júnior chega a 68% contra 25% de Roberto Requião, 2% do Gomide, 1% da Ângela e o resto não chega a 1%. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a eleição deve ser liquidada já no primeiro turno. Muito difícil que isso não aconteça. O Ratinho tem uma margem muito grande, inclusive acho que vai passar dos 65%, pode chegar aos 70% aí, de acordo com as pesquisas. E o Requião, Pedroso, tem uma rejeição muito grande, segundo a Paraná Pesquisas. Então a chance de reação é muito pequena, Então o Ratinho Júnior deve ter uma reeleição tranquila no primeiro turno, e isso advém do que ele construiu nos últimos 4 anos, né? A reeleição, ela acaba sendo uma avaliação do governo. E quando você pega os votos válidos, Pedroso, e compara com os números da avaliação do governo, você percebe que eles são semelhantes. Então, a reeleição é um plebiscito. O governador foi bem? Eu quero que ele continue. É mais ou menos o que os números das pesquisas mostram aí pra gente. A trajetória da campanha eleitoral, ela promulgou, levou adiante justamente esse efeito que o Mark está chamando a atenção. Você vinha acompanhando um índice de avaliação entre ótimo e bom do governador Ratinho Júnior no decorrer do mandato, principalmente nesse último ano, próximo dessa casa ali dos 65 pontos e tudo mais. Ele conseguiu, com o efeito da campanha eleitoral, transformar essa avaliação do governo em intenção de voto. Mas tem um outro detalhe, que foi justamente onde ele começou a ganhar a eleição com essa margem tão elevada de votos, foi justamente naquele momento prévio das eleições, naquela pré-campanha, quando ele conseguiu construir a sua candidatura, o seu arco de alianças, para que ele fosse o único candidato de centro-direita, de direita, nesse pleito. Quando a gente olha o número das pesquisas e a gente cita, você percebe ali, nenhum outro candidato viável, ou com algum grau de importância política, se apresenta nesse campo ideológico. Então, você tem ali separado, o Ratinho concentra todos esses votos de direita e centro-direita, e você percebe que esse voto pretenso da esquerda no Paraná está fragmentado, e o Requião, Mark, ele não consegue nem ter um desempenho parecido com o do próprio Lula. A rejeição que ele tem, o fato dele estar ali usando uma roupa um pouco emprestada, ser novidade dentro do PT, também afeta o desempenho. Então, o que a gente deve esperar é que a eleição do Paraná seja resolvida no primeiro turno, com pouca margem de dúvida para isso. Você falou de roupa emprestada, você sabe que eu gostei desse termo, e é o que parece, porque veja, o Requião não foi bem nem para os padrões dele e nem para os padrões do PT.
PT sempre fez mais voto no Paraná, mas com o Requião não deslanchou. E o Requião sempre fez mais voto do que as pesquisas estão mostrando aí, né? Foi governador 3 vezes e não conseguiu entregar o seu recado. Quero chamar a atenção para outra coisa, Pedroso. O Ratinho Júnior, ele conseguiu crescer durante a campanha eleitoral. As primeiras pesquisas traziam aí ele na casa dos 50 pontos. Agora chega aos 70 pontos. Isso é muita coisa. Significa que o debate eleitoral fez bem ao Ratinho Júnior. Geralmente não é assim, tá? Geralmente o candidato à reeleição, ele sofre, porque ele apanha todo mundo, né? Ele enfrenta muitas fake news. E com o Ratinho, mesmo acontecendo isso, você vê aquele debate da RPC, foi uma vergonha. Todo mundo só falando sobre agressões e ninguém apresentando proposta nenhuma. E a população percebeu isso. Olha, esses caras estão aí falando muita coisa, mas eu estou satisfeito até aqui. Pelo menos são os números da pesquisa. Então, me chamou a atenção isso. Ele inaugura, lá no início da campanha eleitoral, em agosto, da campanha propriamente dita, com 50 pontos, em torno disso. Agora chega aos 70 pontos nos votos válidos. A campanha eleitoral, ele conseguiu mostrar o que fez o governo, talvez antes não tenha conseguido mostrar muito bem. Na campanha eleitoral ele consolidou isso e a população reagiu, dando essa margem de intenções de votos, segundo o Datafolha, o Paraná Pesquisas, que são os números de outros institutos também. O Instituto Radar fala algo parecido, o Instituto RG tem números parecidos. Então, o cenário das pesquisas eleitorais aqui no governo do estado para o Palácio Iguaçu são parecidos, Pedroso. Exatamente diferente do cenário nacional, que você tem ali margem de pesquisas que mostram 17 pontos, né, de vantagem para um e outros, né, e outro extremo, muitas vezes apontando o jogo numa posição divergente. No governo do estado do Paraná, as pesquisas elas são absolutamente constantes. Você percebe justamente essa avaliação e essa intenção de voto no Ratinho Júnior. Agora, esse fenômeno que você chama atenção, Mark, ele tem uma característica comunicacional importante ser analisada depois da campanha. Ou seja, é um sinal muito claro de que a comunicação do governador, quando ele se coloca nesse contato mais direto com a população, talvez sem a intermediação institucional do governo, ele conseguiu uma adesão maior, um interesse maior do eleitor do que necessariamente no período de governo. Ou seja, tem a sensação que o candidato acabou se comunicando melhor, conseguiu vincular os feitos do governo e agora a gente consegue ver isso se consolidando em intenção de votos e, por tudo que a gente analisa, deve se configurar ali no dia 2. E a pesquisa também ouviu a preferência dos paranaenses sobre a corrida ao Senado, que até aqui é a disputa mais acirrada. A gente vai acompanhar agora o cenário. Sérgio Moro tem 29,8% das intenções de voto. Álvaro Dias é lembrado por 27,5% dos entrevistados. Paulo Martins soma 18,3%. Rosane Ferreira tem 4%. 1,6% votariam em Desirê Salgado. Aline Sleutes tem 1,2% das intenções. Os outros candidatos somam menos de 1%. Brancos e nulos somam 8%. E 7,7% não sabem ou não responderam. O levantamento divulgado ontem pela Paraná Pesquisas também trouxe um panorama da evolução das intenções de voto dos candidatos ao Senado. Vamos conferir. No dia 6 de setembro, Álvaro Dias tinha 31,7% dos votos, oscilou para 31,4% no dia 20 e hoje caiu para 27,5%. Sérgio Moro saiu de 27,2% no dia 6 de setembro, chegou a 30,3% no levantamento seguinte e agora está em 29,8%. Paulo Martins tinha 11,4% no começo de setembro, subiu para 14% no dia 20 de setembro e hoje chega a 18,3% dos votos. Tá aí, portanto, os números da corrida ao Senado e essa corrida merece uma atenção especial, principalmente aqui em relação aos números do desempenho ao longo do processo eleitoral dos candidatos. Perceba ali, claro, temos um empate técnico entre Sérgio Moro e Álvaro Dias. A Paraná Pesquisas traz Sérgio Moro à frente, os dois ali na casa dos 30 pontos. Mas perceba, Pedroso, que os dois sempre oscilaram em torno disso, ninguém passou muito disso, né? E aí você vê o Paulo Martins, está em terceiro lugar, mas com a curva de crescimento ascendente, né? Ele parte dos 10, chegou a 14, agora tem 18. O que eu quero dizer com isso? A disputa aberta.
A disputa está aberta, né? Os últimos dias de campanha são importantíssimos. As pesquisas também mostram que o eleitor decide o voto para o Senado nas últimas 48 horas. É só você pegar as últimas eleições. E mais do que isso, porque o eleitor acaba fazendo na cabeça dele uma escala de prioridade. Então, o primeiro voto a decidir é o presidente. Aí depois ele escolhe o governador. E aí vai pensar no senador e depois nos deputados. Então, está muito consolidado, e os números mostram isso, o voto à presidência, o voto ao governo, e o Senado está aberto. Tanto que o dado da própria pesquisa é que 48% dos paranaenses ainda não decidiram em quem irão votar para o Senado. Isso é muita coisa, é quase metade do eleitorado, e vamos ver o que vai dar entre os três colocados ali. A minha impressão, Pedroso, é que a disputa será na vírgula, será voto a voto, e por isso emocionante. Olha, essa eleição do Senado, o cenário é o seguinte: você tem uma estabilidade entre os dois primeiros candidatos que vem mantendo ali essa intenção de votos constante desde o início da eleição. Você pode perceber ali, eles alternam às vezes as posições, mas eles têm essa variação muito próximo da margem de erro. Raramente alterou ali no máximo um ponto fora da margem de erro. E o que isso quer dizer? Os dois principais competidores, Mark, eles são muito conhecidos do eleitorado. O Paulo Martins era aquela candidatura desconhecida. Ele precisou justamente dessa transferência, tanto de conhecimento, reconhecimento e credibilidade, tanto do presidente quanto do governador, para conseguir alcançar esse crescimento. Por isso que a margem dele, em algumas pesquisas, ele saiu ali de 4 e veio crescendo, porque ele passou a ser conhecido, e as pessoas que procuravam um candidato alinhado com esse ou com aquele outro político de uma repercussão mais ampla, acabaram se interessando por ele e manifestando essa opção. Agora, de fato, o jogo está absolutamente aberto. Quando você percebe que na pesquisa espontânea, que você pergunta para as pessoas, 48% ainda não sabem, né, em quem responder, quer dizer que elas ainda estão absolutamente abertas, fora aquelas pessoas que podem mudar de voto. Então essa eleição está absolutamente aberta, e chama atenção um outro dado, Mark. Você olha ali, a gente percebe muito claramente, o candidato Ratinho Júnior, ele tem ali perto de 60 pontos, ele concentra votos de centro, centro-direita, está absolutamente confortável. E você tem os votos da esquerda, que se você somar ali do Requião, a candidatura do PDT, do Gomide, os outros candidatos que têm esse perfil, chega ali perto dos 30%. Esses votos da esquerda você não identifica no Senado. Você percebe então nesse caso, eu fiz essa análise na minha coluna no portal RIC+, elas estão migrando especificamente para a candidatura do Álvaro Dias. É um voto tático que visa ali, como a própria Gleice, você em outros momentos trouxe esse comentário, ela deu um sinal, olha, eles têm um interesse em barrar o Sérgio Moro. Então você começa a perceber que tem um voto tático da esquerda, né? Poderia chamar até de um voto útil da esquerda numa candidatura do Álvaro Dias, e você percebe, diferente da candidatura do governo, o voto da centro-direita no Senado absolutamente dividido entre o Paulo Martins e o Sérgio Moro. Então, a disputa tende a ser na vírgula, e eu ainda acredito que os dois principais competidores é que devem ali deixar essa disputa ali quente, que vai ser na foto. E é importante falar sobre o voto útil, vai se falar muito disso nos próximos dias, hein? Gente, cuidado com essa história, viu? Voto que vale é o voto consciente. Você vote em quem você quiser. Não vá nessa história não, vote em quem você quiser, em quem você acredita, em quem fala o que você pensa, em quem você tem proximidade de valores, de ideias, de propostas. O Brasil tem que parar com isso, Pedro, de votar contra alguém. A gente não vota contra, e vota a favor daquele projeto, a favor daquela ideologia, a favor daquela proposta. Esses institutos de pesquisa, né, colocam aí os números, né, eu sempre brinco aqui, compra quem quer, mas eles servem como baliza? Serve. Alguns que tratam isso de maneira mais séria. E eu tenho repetido aqui, alguém está mentindo nessa história, principalmente das campanhas presidenciais. Ué, como é que pode um instituto dar o Bolsonaro na frente ou dar o Lula? Um dá o Lula com 200%, outro dá... enfim, você sabe o que eu estou falando aqui. Então, veja a pesquisa, ela pode balizar você para alguma coisa, mas atenção, vote de acordo com a sua consciência. A coisa de voto útil... ele é nefasto à democracia. As pessoas têm que escolher o que elas querem, não o que uma pesquisa mostrou para elas. Bia, importante falar sobre os dados dessa pesquisa, né? Exatamente. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.540 pessoas em 62 cidades diferentes do Paraná entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95,5%.